Tá chegando, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, que tá ficando gravado. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Vamos só aguardar alguns minutinhos até que o pessoal seja notificado de que está começando a live. Vou colocar aqui o tema da nossa live. Fabiana, seja muito bem-vinda. Fabiana, seu aniversário hoje? Parabéns, é uma mesinha de festa, hein? Outro dia te dei parabéns de aniversário de casamento, hoje de aniversário de idade. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero escrever aqui nos comentários o tema da live, mas está travadinho. Espera só um pouquinho. Que bom, né? Deus abençoe. Ele dê muitos anos de vida, muita alegria, muita felicidade. Olha lá, ó, já vamos compartilhar um bolo aí para você. Eu vou colocar aqui o tema da live, porque daí quem acessa já sabe qual é o tema. Traição tem perdão? Como é que faz? Continua a relação? Não continua? O que vocês acham? Já passaram por situação assim? Perdão. Isso, pronto. Luci Lima Oliveira, seja bem-vinda. Ronaldo, Rodrigo, Fabiana. De qual modo? De qual modo traição? Ah, deixa eu fixar aqui o comentário, senão não adianta. Fixar comentário, pronto. Tamires, Tiago, Ellen, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Que bom, fico muito feliz de tê-los aqui novamente com um tema tão chato, né? Tão delicado, mas acho muito importante participar. Eu espero que vocês nunca tenham passado por nenhum tipo de traição, porque é uma situação muito delicada. Porém, é muito bom saber o que leva uma pessoa a trair, quais são os sintomas, né? Pra gente poder meio que se blindar com determinadas situações, porque nada vem por acaso, né? Nada vem do nada. As coisas acontecem e dão sinais. É muito difícil, porém acredito que aquele que traiu precisa pagar um alto preço para ter a confiança novamente, caso tenha essa oportunidade. Pois é, às vezes as pessoas pensam que quem trai não sofre. Gente, quem trai sofre muito. Muitas vezes quem trai sofre mais do que o traído. Isso é muito difícil de colocar na cabeça das pessoas, né? Porque não é uma realidade total, não é uma regra, mas acontece muito, muito, muito. Bom, como eu coloquei lá no feed, né, que eu fiz a descrição do post, eu peguei algumas perguntas e eu trouxe elas para cá para a gente poder estar respondendo uma a uma. E eu quero muito, claro, a colaboração de vocês, a participação de vocês, para a gente poder entrar aí para clarear. Porque às vezes, tomara que a gente nunca precise de nada disso, mas de repente você se depara com uma pessoa que está precisando de uma palavra, de um carinho, de uma orientação, e se você tem informação, você consegue fazer isso pela pessoa, o que é muito bom, né? É muito bom. Não tem nada melhor do que a gente ajudar, pelo menos para mim, não tem nada melhor do que a gente conseguir ajudar as pessoas e sem colocar os nossos julgamentos, as nossas opiniões. Simplesmente levar informação de qualidade, informação de coração, realmente querendo ajudar, sem querer que a pessoa faça o que a gente acha que deve ser feito, certo? Bom, a primeira pergunta que eu coloquei lá foi o que é considerado uma traição? O que vocês acham que é considerado traição? Porque isso é muito relativo, né? Depende muito da escola de cada um. O que um veio, o que um aprendeu, Márcia, Camila, sejam bem-vindas, gente. Tem mais gente entrando, eu não vi. Ju, seja bem-vinda também. Tami. Uai, Tami, você não estava com outro? Então era alguém que estava com outro Instagram. Silvia, seja bem-vinda. Pois é, gente, o que vocês acham que é considerado traição? Tem pesquisas que mostram que pelo menos 70% das pessoas já passaram por alguma traição de infidelidade em relacionamento. É um índice bem alto, né? Eu achei meio perigoso esse negócio. Mas como eu não sei a fonte, não sei quem fez a pesquisa, também não confio muito nessas pesquisas, não. Ah, tá, Tami, que bom, não tô doida. Camila conseguiu entrar, que bom.
Então, o que pode ser traição? É muito importante quando a gente começa um relacionamento amoroso, sentar com essa pessoa e especificar o que são determinados termos. Porque às vezes, gente, o que é traição para um não é traição para o outro. E aí o outro faz algo que para um tá traindo, mas para ele não tá. É natural, sabe? Então, muitos e muitos desentendimentos no relacionamento acontecem por falta de comunicação, de realmente entender o que era traição para um, o que era traição para o outro. Eu trouxe para vocês alguns tipos de traições que acontecem dentro dos relacionamentos. Vamos falar no relacionamento de casal, mas isso também acontece em relacionamentos de amigos, né? Em outros tipos de relacionamentos e que acabam vão desfavorecendo a relação, mesmo que para você não seja uma traição, entendeu? Tem a tendência a diminuir a confiança dentro dessa relação. Então, o que é considerado uma traição? O que pode ser considerado? Muitos segredos que o cônjuge não pode saber. É igual lei, né? A Ellen, que está aí advogada, vai... É igual lei. Tem leis, tem determinados crimes que são mais pesados, tem determinados crimes que são mais leves. E a traição vai mais ou menos no mesmo estilo. Então, segredos demais, senhas nos celulares, o que tem lá que o outro não pode ver. Então, tem muitas pessoas que se sentem traídas quando um parceiro coloca uma senha no celular e não deixa ele pegar. E mesmo que lá dentro não tenha nada demais. Mas, tipo, por que eu não posso pegar? Algum motivo tem aí, tem alguma coisa me escondendo, né? Então, tem pessoas que se sentem traídas por causa de uma senha no celular que ele não pode saber o que tem lá. Troca de mensagens com outras pessoas fora do relacionamento. É uma maneira de traição. Por mais que o outro fala, não, mas não tem nada a ver, é só amigo. Mas se é só amigo, por que eu não posso ver as mensagens? Como que funciona esse negócio? É uma maneira de ir desvalorizando o relacionamento, a confiança no relacionamento, tá? Ter relações com outras pessoas, eu acho que isso nem vem ao caso de falar, porque é óbvio, né, gente? Ter relação, beijo, relação sexual, envolvimento amoroso, eu acho que essa é a pior de todas, é quando realmente existe um entrelaçamento emocional. Essa é a mais dolorida. Mais dolorido tipo de traição. Tem pessoas que se sentem traídas quando pegam o cônjuge assistindo um filme pornô, por exemplo. É uma maneira de traição. Que a pessoa se sente traída, entende? Para o outro, de repente, não tá. Aliás, gente, eu vou até abrir uma aspas aqui para falar sobre isso um pouquinho. Eu não sei se vocês sabem, mas a pornografia ela é considerada um vício, igual drogas. Porque a pessoa que começa a se envolver com pornografia, ela se desinteressa de todo o resto do mundo. Tem até muitos fóruns de ajuda a pessoas que ficam dependentes da pornografia. Por quê? A química que o nosso cérebro libera na hora que você está vendo uma pornografia é parecido com as drogas químicas. Então, isso é muito perigoso a longo prazo. Tem muita família se acabando por causa de pornografia. Tem muito jovem desinteressado de estudos, de trabalho, sem vontade de sair de casa por causa de pornografia. Até mesmo porque hoje está muito fácil, né? Você tem um celular e conexão com a internet, não é igual antigamente, que precisava ter um filme, que precisava ter um DVD, né? Uma fita cassete, uma revista pornô. Hoje está tudo muito fácil. Então, vocês que têm filhos em casa, é bom ficar esperto com o que está vendo e dentro do relacionamento mesmo, gente. É bom ter um diálogo entre o casal para saber o que é que o outro está vendo. Outro dia eu estava vendo alguns artigos falando sobre isso, sobre pornografia, e tinha alguns homens falando que, tipo, estava desempregado há 2, 3 anos e ele não conseguia arrumar um emprego, não é porque ele não tinha opção lá fora, porque ele não conseguia deixar a pornografia, que ficava o dia inteiro. É muito grave isso, por isso que eu fiz essa ressalva aqui. De repente até faço uma live um dia falando só sobre isso, porque é uma coisa que acontece demais, demais mesmo. Aí a gente não tem esse acesso, não tem esse contato, porque não é falado. E às vezes o pai está dentro de casa e está assistindo e aquela energia paira ali, ele não entende, mas aí o filho também começa a se interessar. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, gente? Vamos começar a se informar e ver até onde que pode. Além do mais,
A pornografia a longo prazo, principalmente para homens, vai chegar uma hora que ele vai perder o interesse sexual no relacionamento, porque aquilo ali é uma ficção, não existe. E aí a nossa mente não entende o que é verdade e o que é ficção. Lembra que nós falamos sobre isso numa live anterior? A minha mente não entende o que é verdade e o que é mentira. Eu enxerguei, eu entendo como verdade. Só que aí eu começo a comparar aquilo que eu tô vendo com o relacionamento que eu tenho dentro da minha casa. E isso começa a me trazer muita consequência. Porque eu começo a me desinteressar da minha parceira. Imagine um homem que fica assistindo pornografia, se ele quiser que a esposa dele faça tudo aquilo que aquelas moças lá do filme faz, não vai demorar muito para ele se desinteressar, né, gente? Porque não tem condição, aquilo é uma máquina. Então não existe aquilo. Simples assim, não existe, não é daquele jeito. São cenas cortadas, partes colocadas. Então precisa ter muita maturidade e procurar pé no chão para fazer certas coisas. O diálogo é a melhor coisa, né? O Ronaldo colocou a verdade. Ronaldo, o diálogo é a melhor coisa, é fundamental para que os dois possam conversar, para que a mulher, se não gosta, até na live que eu fiz com a Ellen sobre relacionamentos abusivos, um forçar o outro a assistir pornografia é um crime. Olha só, eu fiquei bem impressionada com isso. É um crime. Mas além dessa questão de crime, né, de forçar o outro a fazer o que não quer, tem essa questão mental, que uma pessoa que se interessa por pornografia não demora muito para terminar o relacionamento, tá? Então, às vezes, assim, parece algo tão... além de ser superficial, sem comentários, né, Thiago? Porque, enfim, mas não estamos aqui para julgar quem gosta ou quem não gosta, né? Mas, enfim, mas é bom ficar esperto e até mesmo para quem tem pessoas na família, sabe? Levar essa informação, porque é uma coisa pouquíssimo falada, eu pelo menos nunca escutei falar em lugares públicos sobre pornografia. Pelo contrário, a gente vem de uma cultura onde muitos homens ainda incentivam seus filhos a assistirem para virar homem. Vocês já ouviram isso? E isso é extremamente prejudicial, tanto para o adolescente, quanto para a família, quanto para o relacionamento, tá? Então, só entrar nessa ressalva aí, porque eu não podia deixar de falar. Principalmente hoje em dia, com todos os recursos tecnológicos. Então, o que contribuir para que haja um certo distanciamento entre os dois, exatamente. Então, não pense que é só a mulher, o homem que perde o interesse na mulher, viu, gente? A mulher também perde o interesse no homem quando começa a assistir com uma certa frequência. Até que vicia se continuar. E existe todo um estudo por trás disso que mostra como que funciona na nossa mente. Não estou tirando isso da minha cabeça, não. Quem tiver curiosidade ou quiser procurar, tem palestras no YouTube. Tem até uma doutora, uma psicóloga que chama Karina alguma coisa, não me recordo o sobrenome dela. Ela tem uma palestra magnífica sobre pornografia, bem legal para estar olhando. Tá? Então, tem essa questão que às vezes o cônjuge pode se sentir traído ao ver o outro assistindo, troca de mensagens, perfis e redes sociais. O que vocês acham? Será que é traição? Tem pessoas, muitos homens casados, mulheres também, porque não tem diferença, tá? Quando eu falo homem ou mulher, gente, pode contar que é os dois, porque tá igual. Já foi o tempo que homem traía muito mais que mulher. Hoje não tem isso mais, não. Hoje é bem parecido. Tem homens ou mulheres, pessoas que criam perfis nas redes sociais fake para poder entrar no perfil dos outros, comentar, enfim. Vocês acham que isso é traição? Na cabeça de vocês, isso é tolerável ou é considerado uma traição? Vão falando aí nos comentários o que vocês acham. Tem uma outra maneira aqui que eu marquei, porque eu acho importante falar, mas que muitas vezes não é considerado traição. Flertar mentalmente. Lembra que eu falei que a nossa mente não entende o que é verdade e o que é mentira? Se eu imaginei, para minha mente já é verdade. Inclusive, essa é uma técnica muitíssimo utilizada para conquistar objetivos, que é a nossa imaginação criativa. Ela é muito importante para a gente alcançar os nossos objetivos. Tem até a traição entre pai e filho. Sim, então tá. Vocês estão concordando, beleza. Então, quando existe, por exemplo, um casal, aonde um dos dois pensa muito em outra pessoa, deseja outra pessoa, um terceiro e tal, e
aquele que está em casa, aquele que ele sente que o outro está ligado emocionalmente com outra pessoa. Então, às vezes, não teve contato, não chegou perto, não conversou, mas existe aquela ligação e fica uma coisa esquisita ali. Às vezes começa a despertar um ciúme, uma posse, sabe aqueles relacionamentos, assim, um certo controle sem entender por quê. Tipo assim, nossa, mas eu nunca te dei motivo, mas aqui dentro, ó, tá o tempo todo pensando em outra pessoa, desejando outra pessoa. Então, assim, é claro que o outro não vai saber, se você, né, se um não falar, o outro não vai saber, só que fica uma energia negativa dentro desse relacionamento, porque o outro sente aquilo que um tá pensando. Muito louco, né? Mas os nossos pensamentos, embora nós não os vejamos, eles são energia elétrica e atinge quem estiver ligado nessa relação, a gente queira ou não, tá? Outros tipos de traição, que também vale a gente falar, que não é questão de ter um terceiro envolvido, mas é quando promete algo e não cumpre, também é uma maneira de traição. A pessoa se sente traída dentro do relacionamento. Comprar algo escondido, fazer dívidas que o outro não sabe é uma traição, é uma infidelidade financeira, também é uma maneira de traição. E guardar muitos segredos, tanto pessoais mesmo. Paula, acredito muito nisso. Pensamentos têm energia, com certeza. Nosso pensamento e as pessoas sentem. A maior prova disso é quando a gente pensa em alguém de longe, de repente a pessoa manda uma mensagem, ou então a pessoa te encontra na rua e fala, nossa, pensei em você. Quer dizer, os pensamentos se encontraram, né? Houve aquela frequência vibracional ali e as pessoas se encontraram em pensamento. Então, com um desejo sexual carnal não vai ser diferente. Isso vai realmente acontecer. Política enganosa, é. Então, gente, você vê como que existe vários tipos de traições? Então, não necessariamente o nosso cônjuge precisa sair com uma pessoa para a gente se sentir traído. E tem perfis, tem pessoas que têm essa sensação de ser traída mais do que outras. Então, é muito importante a gente entender o que é traição para o nosso cônjuge, para a gente poder conversar na mesma língua. Porque às vezes você fala, poxa, eu nunca saí com ninguém, nunca flertei, nunca fiquei pensando em outra pessoa enquanto eu estou com você. Mas, por outro lado, tem uma senha lá no celular que não deixa ver o que está acontecendo, fica comprando um monte de coisa escondida, não conta o que está acontecendo. Que mais? Promete alguma coisa e nunca cumpre. Fala, não, amanhã eu vou, depois eu paro e não faz. Então, são traições também que vão desgastando os relacionamentos. Então, como eu falei no começo, não é aquele crime grande, né? Não vai ter uma prisão perpétua, mas é um crime pequeno que, com o tempo, a longo prazo, vai sim desgastando e muito esse relacionamento. Ju, tá vendo? Pensou na amiga e encontrou. E acontece com muita frequência. Às vezes a gente não presta atenção nisso, mas acontece. Aliás, faz um teste, quando vocês quiserem muito conversar com uma pessoa e vocês não quiserem ligar para ela, coisa parecida, fica lembrando dela, fica pensando em coisas que vocês passaram juntas, fica chamando ela por telepatia para você ver se ela não vai aparecer, ou se pelo menos ela não vai comentar que a determinado dia pensou muito em você. Isso acontece, gente, muito, muito fácil. Não prometo mais nada, Rodrigo. Se não for cumprir, se não tiver certeza que vai cumprir, não prometa. É melhor assim do que prometer e não cumprir. Porque vocês concordam que é uma maneira de traição? Não é tão grave, mas é uma traição. Então, o que é uma traição? Quebrar as regras, sabe? É preciso estipular algumas regras dentro do relacionamento. Quebrou a regra, é traição. Não adianta querer correr disso. Tá tudo bem até aí? Vocês conhecem mais algum tipo de traição que eu não comentei aqui, que eu não falei? Hoje eu coloquei lá no Stories, né? No status do meu WhatsApp, o folderzinho dessa live. E aí uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, a traição eu acho que tem perdão, mas o duro é quando a traição vem com presente. Ela falou que aconteceu com ela, que ela foi traída durante o relacionamento, eu acho que hoje ela nem tá mais com a pessoa, mas eu não sei exatamente da história, mas pelo que ela falou, eu acho que ele teve um filho enquanto estava com ela em outro relacionamento. E ela falou que é uma dor muito doída,
que é uma ferida que não sara, que ela aceitou, assim, perdoou, aceitou ele de volta, permaneceu mais um tempo, mas o relacionamento não durou muito tempo. Então nós vamos falar disso também, tá? Mais tarde. Bom, quanto mais regras infligidas, mais difícil de superar a traição. Então, quanto maior for a traição, quanto mais eu me sentir traída, só que esse se sentir traída é muito pessoal, porque às vezes, para mim, é muito saber que meu marido está pensando em outra pessoa, enquanto que para outra pessoa não é muito saber que meu marido está saindo com outra pessoa, entendeu? É muito pessoal isso, não dá para falar, ó, isso é mais que isso. Não, vai depender da pessoa, vai depender da pessoa. É, verdade, Silvia. Esse tema é tenso e é doloroso. Com certeza é, e muito, porque ninguém sai ileso de uma traição. Não tem como. Mas dá para tirar vantagem disso, tá? Vou falar disso também daqui a pouco. Por que traição afeta tanto a nossa vida? Vocês já imaginaram? Só de pensar, quem nunca passou por isso, só de pensar e saber que o nosso marido, nossa esposa, né, o nosso namorado tem outra pessoa, cara, já é doloroso, a gente já fica nervosa, não fica? Já não dá vontade de ligar e falar umas coisas? É mais ou menos assim. Então, só de pensar nisso já dá nervoso. Imagina passar por isso. Então, assim, quando a gente é traído por alguém, quando a gente se sente traído por alguém, abala muito o nosso amor próprio, abala a nossa maneira de ver a vida, né? A gente, de repente, investe muito tempo, muita energia, faz muitos sonhos com uma determinada pessoa, a pessoa vem e trai, então você se sente meio que apunhalado pelas costas, né? É uma coisa muito pesada. Só, gente, que a traição não vem do nada, ela tem alguns sintomas, ela tem algumas características que é preciso olhar com carinho, sabe? Um relacionamento dificilmente passa por uma traição sem a pessoa saber que aquilo ia acontecer. O problema é que vai empurrando com a barriga, não resolve as coisas na hora que aparece e vai deixando piorar. E quando começa a enxergar que algo não está errado, que algo de errado não está certo, ele não fala, prefere não comentar, prefere fingir que não está vendo. E aí a coisa vai piorando e caminhando para o abismo, tá? Então a gente fica tão abalado, por quê? Porque realmente tira os nossos pilares, né? Meio que cai o nosso chão. Aliás, tudo que é grave, que tira o nosso chão, são coisas que a gente muitas vezes não quer olhar para aquilo. A gente meio que fica olhando de costas. Por exemplo, uma doença grave, né? A gente prefere não querer saber muito, uma traição, um acidente. Eu penso que tudo que é grave e acontece na nossa vida não vem à toa, vem para a gente acordar para a vida. Eu conheço casais que depois de uma traição ficaram muito melhores, que usaram aquela crise para poder realmente entenderem o que não estava legal nesse relacionamento e alinharem um com o outro. Além do mais, quando existe uma traição, muitas vezes um deles está se anulando muito e depois da traição a pessoa começa a viver mais livre, sabe? Percebe que não precisa de anular a vida para cuidar do outro, que não é isso que o outro quer. Então, assim, é muito pessoal a decisão, só que é muito... A gente tem escolhas, nós temos opções na vida, eu vou falar disso também, tá? Pode acreditar, porém uma traição pode acontecer em que o cônjuge seja culpado ou não. Eu sei bem o que isso significa. Então, tudo que acontece dentro de um relacionamento, todos os problemas, independente de qual seja, sempre tem um pouquinho de responsabilidade dos dois, sabe? Não existe uma vítima e um vilão dentro de um relacionamento, porque às vezes um faz tudo que está errado, faz assim, em ação, as pessoas veem tudo que um faz de errado. E o outro parece que é um santo, parece que está tudo certo. Só que ninguém sabe o que está passando na cabeça dessa pessoa. Ninguém sabe quais são os pensamentos dessa pessoa. E muitas vezes, como nós falamos anteriormente, muitas vezes os pensamentos dela influenciam nas ações do outro. Bert Hellinger fala assim, que o marido se transforma naquilo que a esposa sonha. Bert Hellinger é o criador das constelações familiares.
O marido se transforma naquilo que a esposa sonha. E a esposa se transforma naquilo que o marido sonha. Então, se a esposa só fica pensando mal do marido, só fica jogando ele para o outro lado, o que vai acontecer? Cada dia vai ficar pior. E vice-versa. Se o marido só fica falando, minha mulher é uma chata, minha mulher é uma reclamona, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, é isso que ela vai transparecer. Entendeu? Isso também é um outro tipo de traição que eu não falei, que é a traição da cumplicidade, sabe? Falar para outras pessoas sobre a sua vida íntima com o seu parceiro, com a sua parceira, é uma maneira de traição. O outro sente. Ele não tá lá para ver muitas vezes, mas ele sente que você tá falando e muitas vezes tirando sarro, sabe? Contando coisas da intimidade de vocês para outras pessoas. Isso também é uma maneira de traição, que o outro não vê, mas ele sente e vai surtir um mau efeito quando chegar em casa. Laine, quando desde o início do relacionamento já são feitos todos os acordos, o que um e outro aprova. Depois de algum tempo, um começa a pisar na bola e começa as cobranças. Por que ele se irrita? Então, Silvia, teria que saber um pouco mais, né, para te dar uma resposta mais certa. Mas existem várias maneiras, né? Pode ser que ele já não quer mais cumprir aqueles acordos, talvez seja a hora de refazer esses acordos, de sentar e conversar novamente. Talvez ele se arrependeu, não era aquilo que ele queria. Porque, a gente pode querer mudar, não pode? Então, talvez seja a hora de sentar novamente, falar, pera lá, eu acho que esses acordos que a gente fez não tá mais funcionando. Talvez seja a hora da gente refazer os acordos, ver o que funciona para você e o que não funciona. E realmente ver se tá valendo a pena. Se esses novos acordos estão de acordo com aquilo que eu acredito. Porque às vezes, na hora que começa, é tudo lindo, né? Com o tempo que você vai conhecendo, que vai esquecendo do porquê se uniram. E aí é onde começa a vir os problemas. Porque daí eu começo a ver os defeitos que eu não via no começo. Que na verdade os defeitos são meus, mas eu enxergo no outro, né? Que é a questão da projeção. Quem assistiu a outra live que a gente fez, que eu fiz, Paula saiu sem querer, mas já voltou, Paula. A Márcia colocou, mas a gente atrai. Sim, a gente atrai a traição, gente. Nós atraímos com os nossos pensamentos, com as nossas crenças, com aquilo que a gente viu no relacionamento dos nossos pais, que esse também é um dos motivos de que as pessoas traem, que é a próxima pergunta que eu trouxe. Quais são os motivos pelos quais as pessoas traem? Muitas vezes, o julgamento dos relacionamentos dos outros faz com que a gente seja atraído ou até que aconteça algo que você venha a atrair. Por quê? Porque você não entende o outro, não tem empatia, não julga as pessoas. A vida faz o que com você? Te coloca no mesmo lugar que ele para você ver que não foi tão fácil quanto você achava que era. Então, a gente julgar os relacionamentos dos nossos pais, gente, isso é um perigo danado, sabe? A gente precisa respeitar e honrar o pai e a mãe como se a gente não tivesse nada com isso, porque realmente a gente não tem nada com isso. A vida do pai e da mãe é a vida do pai e da mãe. Se meu pai traiu minha mãe, se minha mãe traiu meu pai, se meu avô traiu minha avó, isso não é problema seu. Deixa a vida deles com eles. Não fica pensando assim, também meu pai traiu minha mãe, comigo ninguém faz isso. Por quê? Porque você acaba virando o homem da casa. E aí seu homem não pode ser homem, ele faz o quê? Vai procurar uma mulher lá na rua. Sabe? Porque o masculino, ele precisa do feminino. Ele procura na mulher aquilo que ele não tem. O feminino precisa do masculino. A mulher procura no homem aquilo que ela não tem. Agora, tem muita mulher querendo ser o homem da casa. E eu vejo isso constantemente. Que elas não querem deixar o homem tomar atitude nenhuma. Elas querem tomar atitude por todo mundo, querem mandar em todo mundo. E aí o homem não aguenta. Vai pra rua, começa a encontrar alguém meiguinha, carinhosa, que acolhe, toda feminina. O que acontece? Começa a se interessar, sabe? Então, por isso que eu falo, sempre tem responsabilidade dos dois. Sempre tem. Hoje, na modernidade, a gente fala mulheres independentes, mulheres líderes. Isso é tudo de bom, gente. Da porta pra fora. Lá fora você pode ser a melhor líder, lá fora você pode ser a melhor patroa, lá fora você pode ser o que você quiser. Mas dentro da sua casa você tem que ser mulher, tem que ser mãe, tem que acolher. Por quê? Porque senão não tem espaço para esse homem. Se você quer tomar todas as decisões, fazer tudo que o homem faz dentro da casa, você não precisa de homem. Para que você quer homem?
Não é assim? Então, o homem precisa ser homem e mulher precisa ser mulher. Dentro de casa, cada um tem o seu lugar, sim. Lá fora, na sociedade, tem lugar para todo mundo. Qualquer um pode ser o que quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Não é assim? E eu super concordo com isso. Eu sou super a favor dessa igualdade de profissão e tudo mais. Mas dentro de casa, mulher tem o lugar de mulher e homem tem o lugar de homem. E isso é maravilhoso, gente, porque lá no fundo, a nossa essência, a gente quer ser mulher e o homem quer ser homem. E quando um começa a tirar o papel do outro, não funciona. Começa a dar ruim nesse relacionamento. Então, o que que leva os homens e as mulheres a traírem? O que que vocês acham que leva um homem a trair? Homens e mulheres traem por motivos diferentes. Para formar um relacionamento é necessário o contrário também. Sim, exatamente. E quando eu falo homem e mulher, não quer dizer que seja. Pode ter relacionamentos com os dois homens ou com duas mulheres. Só que um está representando o masculino e o outro está representando o feminino. Viu? Sempre é assim, porque são as energias yin e yang que se complementam, tá? Então, homens e mulheres, falta de caráter. Então, Camila, tipo assim, nada justifica uma traição, gente. Nada justifica, tá? Um erro não justifica o outro. É igual o relacionamento abusivo. Nada justifica um homem agredir uma mulher. Vocês concordam comigo? Nada justifica. Por mais que a mulher tenha irritado ele, tenha feito algo que ele tenha ficado irritado, por mais que ela tenha feito besteira, nada justifica, tá? A traição é a mesma coisa, nada justifica. Porém, tem situações que induzem o acontecimento. Crenças, leva isso também. Muitas vezes tem homens que vêm de uma linhagem, mulher trai por carência, exatamente. Tem homens que vêm de uma linhagem onde todos os homens da família traíram. E para ele aquilo é normal. Ele não consegue ver esse problemão que os outros veem. E ele acaba fazendo igual. Para quê? Até por uma maneira de ser fiel à família. Eu não quero ser diferente deles. Sabe? Então acaba repetindo os mesmos padrões, até que ele tome consciência de que aquilo vai prejudicar ele, né? Vai prejudicar o relacionamento, vai prejudicar a família e ele queira mudar. Só, gente, que olha, cuidado com o conto da Cinderela, que comigo vai ser diferente. Se ele vem de um relacionamento onde ele traiu e já aconteceu um monte de coisa, não vai pensando que com você vai ser diferente, porque provavelmente ele vai fazer a mesma coisa. Ele pode mudar? Ele pode, com certeza, mas na hora que ele quiser. E para isso ele vai passar por um processo, não é do dia para a noite. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de, ele fez com a outra, mas é porque a outra era isso, era aquilo. Pelo amor de Deus, a gente não é melhor do que os outros, não. Se traiu a outra, vai trair também. Fica esperta, porque é só ter a oportunidade e a desculpa para poder fazer de novo. Pode mudar, mas é difícil. Pois é, a mudança, ela acontece, mas é pela própria pessoa. Você não muda ninguém, eu não mudo ninguém. Por mais que a gente queira, por mais que a gente ore, faça novena, faça promessa. Gente, para com isso. A pessoa precisa querer. E querer muito. Por quê? Porque toda mudança de hábito leva um tempo e precisa ter uma percepção muito grande, uma abertura de consciência para ele poder aceitar, tá? Não vai pensando que, meu marido me trai há 30 anos, mas eu tô rezando para Deus mudar ele. Meu filho, Deus já deu tudo que ele precisava. Ele continua traindo porque ele vai continuar traindo a vida inteira. Até onde você vai ficar com isso? Vai ficar esperando? Vai desenvolver um câncer? Para poder ver que o teu corpo não está mais aceitando aquilo, vai desenvolver uma doença para sair desse relacionamento. Tem muitas e muita gente doente. Voltou. E não entende que desenvolveu uma determinada doença para poder sair de um relacionamento. Quem é que está cansado? Vixe, está cansado. Não, meu celular tocou. Então, normalmente o que levam os homens, sexo masculino, a buscar lá fora, né, atrair, a ser atraído por outras mulheres fora do casamento, é a falta de sexo, a posse, homens que casam com mulheres muito possessivas, que querem controlar eles em todo lugar, que ficam monitorando os passos dele, de repente ele não estava nem pensando em trair, só que aí com tanta coisa
Deus está ocupado com. Agora eu entendi que Deus está cansado. Deus está ocupado com o coronavírus. Não, gente, vamos combinar, né? Deus está aí para todo mundo, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta a gente rezar e não mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, fazer aquilo que está no nosso alcance. Eu falo que Deus age quando a gente não pode mais agir. Enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem inteligência e capacidade de agir, Deus está esperando a gente amadurecer, porque senão ele não seria um pai responsável. Né? O pai responsável não deixa o filho crescer, não deixa o filho cair para poder levantar, para poder fortalecer. Então, vamos deixar com Deus o que é de Deus e vamos fazer a nossa parte, né? Principalmente nos relacionamentos, porque o que eu vejo de relacionamento, que vamos rezar pro meu marido, cara, muda você, deixa seu marido viver a vida dele, porque é um tal de a culpa é dele que só Deus na causa. Por falta de sedução, homem também trai. Homem também procura lá fora algumas coisas, sabe por quê? A mulher, o feminino, ele precisa seduzir o outro, sabe? Isso faz parte do feminino, do molejo, do jogo de cintura. Mulher que casa e com o corre-corre da vida, com o filho, com o dia a dia, para de seduzir o seu parceiro, ela para de ser interessante, porque a química sexual é o que une o casal. Os 3 pilares do relacionamento são objetivos em comum, cumplicidade e sexualidade. Então, os objetivos em comum são muito importantes para esse casal produzir um futuro. Por que só a mulher precisa seduzir? Não, calma, depois eu vou falar a parte do homem, tá? O homem conquista, a mulher seduz. O homem seduz de uma maneira diferente, ele conquista, porque o homem, gente, isso desde a época das cavernas, o homem ele vê uma mulher como uma presa, né? Então ele vai conquistando com presentes, com carinhos, com maneiras. E a mulher, ela seduz só no olhar, ela não precisa fazer nada para seduzir. Entendeu, Ju? Então o homem conquista, a mulher seduz. Quando o negócio começa a mudar, aí começa a desandar. E eu não tô falando que de outro jeito, porque a gente vê várias maneiras, mas vamos ver o que funciona, né? Porque tem um monte de gente que fala, não, mulher tem que ser independente, mulher tem que fazer tudo dentro de casa, porque tem que ser tudo dividido por partes iguais. Funciona? Não funciona, entende? Então, mulher tem uma percepção diferente de homem, então mulher tem que ter o lugar dela dentro da casa e o homem tem que ter o lugar dele dentro da casa para que o relacionamento funcione, para que isso realmente surta um bom resultado. Entendeu? Lá fora é outros 500. A mulher que é muito líder, que ela gosta muito de comandar, de ter equipe, cara, vai fazer uma equipe lá fora, vai trabalhar, mas dentro de casa, seja mulher. Deixa esse homem ser homem, deixa ele se sentir poderoso, deixa ele sentir que é ele que decide. Por mais que você vire, deixa ele ser o cabeça, mesmo que você seja o pescoço, entendeu? Ele é a cabeça, você é o pescoço que gira. Mas faz com que ele ache que é ele que está mandando, que é ele que está decidindo. Porque tem que ser assim, gente, senão não funciona. Senão o negócio desanda. Não existe bumbum feio, só mal posicionado as ideias, gente. Então, homem precisa disso, entende? De sexo, de carinho, de liberdade. Porque quanto mais ciumenta for a mulher, mais ela joga o homem para o braço de outra pessoa. Quanto mais possessiva, quanto mais controladora, mais ela joga o homem para o braço de outra pessoa. E mulher, normalmente, quando trai, é por carência, por falta de atenção, por falta de tempo. O homem que não tem tempo de escutá-la, de perguntar como é que foi o dia. E por mais o quê? E por falta de conquista. Exato, por isso eu já combino em casa com o Dri. Exatamente, entende? Então, assim, a mulher, muitas mulheres, quando buscam lá fora algo, e às vezes ela não vai buscar, às vezes o algo encontra. Por quê? Porque ela está precisando de atenção. Ficou uma lacuna muito grande ali e outra pessoa se aproxima e começa a dar atenção e começa a conversar como um amigo e assim vai, e quando vê o negócio já tomou uma proporção. Então, eu não acredito que uma pessoa saia de casa falando assim, hoje eu vou trair meu marido. E se fizer isso, aí é falta de caráter mesmo. Não tem outra conversa, né? Realmente já vem de uma linhagem, talvez, bem comprometida aí, e tá querendo fazer igual, sei lá, por algum motivo. Mas normalmente as coisas vão acontecendo e nesses vão acontecendo existem sinais e o outro não enxerga se não estiver ali. Por exemplo,
Uma vez eu vi o Rossandro, não sei se vocês conhecem o Rossandro, psicólogo, ele contando que ele atendeu uma mulher que procurou ele e falou assim: olha, doutor, eu vim te procurar porque eu tô traindo meu marido e eu quero parar de trair ele. Eu tô me sentindo muito mal com isso. E aí ele falou assim: mas por que que você tá traindo o seu marido? O que que você tá vendo nessa outra pessoa que o seu marido não tem? Né? Ele queria entender, queria fazer com que ela entendesse. E ela falou assim, ela ficou parada, ela falou, não tem nada que esse meu amante seja melhor do que o meu marido. Ele falou, não, mas alguma coisa deve ter. Ele é mais bonito? Seu amante é mais bonito que o seu marido? Ela falou, não, meu marido é mais bonito, eu acho meu marido mais bonito. Então, o seu amante é mais educado do que o seu marido? Não, meu marido é mais educado. Então, o seu amante é melhor na cama do que seu marido? Não, meu marido é muito melhor do que meu amante. Eu falei, então seu amante é mais rico do que o seu marido? Eu falei, não, meu amante é pobre, eu que pago pra gente ir no motel. Ele falou, ué, então não tô entendendo. O que que você tem com o seu amante que você não tem com o seu marido? Ela parou, pensou, falou, já sei, doutor, meu amante me escuta. Tem muitas vezes que a gente sai e ele só me escuta, a gente não faz nada. A gente vai para algum lugar, senta e conversa. E ele me escuta, a gente come alguma coisa e eu volto para casa. Então é isso que o meu marido, que o meu amante tem, diferente do meu marido. Olha só que grave. E ela se viu numa situação se sentindo totalmente culpada e não conseguia parar, porque foi tomando uma proporção e ela também não queria perder o marido dela, porque na verdade ela amava o marido dela, tinha filhos, tinha família. O que aconteceu com o Rossandro contando na palestra dele? Que ele chegou em casa, sentou no sofá, chamou a esposa dele, colocou do lado e falou, meu amor, como é que foi seu dia? Porque ele ficou preocupado, ele falou, caraca, o marido dela era tudo de bom e mesmo assim ela começou a trair, por quê? Por carência, por falta de tempo, tá bom? Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Nós viemos em uma cultura aonde até 1960, eu acho que aqui não deve ter ninguém, mas talvez os nossos pais, com certeza, Paula, diálogo é a peça fundamental. Aliás, sem diálogo não tem nada, sem comunicação não tem casamento, né? Eu falo que o casamento, se a vida é escola, o casamento é a faculdade. É no casamento que a gente evolui. É dentro de um relacionamento que a gente evolui. Morar sozinha é muito fácil. Morar com pai e mãe, todo mundo pode, todo mundo consegue, né? Então, assim, nós temos uma... tem alguns outros motivos também que levam as pessoas a trair. E que não é falta de amor. Não é falta de amor pelo cônjuge, mas às vezes está acontecendo coisas, tipo assim, o marido que perde o emprego, que está muito perdido na vida, sabe assim, sem orientação, sem saber o que está acontecendo na vida, às vezes fica procurando o que está acontecendo e acaba que entra em uma cilada mesmo, sabe? Para poder ver se é o relacionamento que está errado, uma falta de identidade, uma fuga de algo emocional que está acontecendo, uma perda, às vezes perde uma pessoa muito querida. E aí, na fuga, fica pensando, minha vida podia ser diferente, podia, sabe? Então, esses motivos também. Quando acontece coisas difíceis emocionalmente para um cônjuge, é muito importante que o outro acolha, sabe? Realmente o pegue ali naquele momento e mostre que está ali junto, que dê aquele apoio que ele precisa, para ele não achar que é o relacionamento o problema. Porque isso acontece, gente. E aí é aquelas situações que depois a pessoa se arrepende, que quer voltar, mas e aí, como é que fica, né? Pode continuar um relacionamento depois de uma traição? Pode, vai depender, eu vou falar disso também. Nossa, já tá quase acabando o tempo, então vamos continuar, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu separei aqui para vocês. Então, buscar o sentido da vida quando a pessoa está se sentindo muito perdida, é importante que ele passe por algum processo, que ele possa ter um autoconhecimento, sabe? Para ele se encontrar na profissão, porque para o homem é muito importante isso, se encontrar no trabalho, na profissão, ele se sentir realmente útil, realmente capaz, tá? Então, ele precisa desse apoio da mulher, da esposa, né? Da companheira do lado, para que não venha a se envolver lá fora com outras pessoas. O que cada um
deve fazer no caso de uma traição? Então vamos pensar em uma pessoa que já passou por essa situação ou que está passando por essa situação. Primeiro ponto para poder entrar em um acordo, primeiro ponto é tomar a responsabilidade. O que traiu, assume a responsabilidade. Pô, traí, fiz merda mesmo. Precisamos agora pensar o que pode fazer. E aquele que foi traído também analisa quais foram os pontos que ficaram, quais são as lacunas que ficaram abertas, que permitiu que aquilo acontecesse, sabe? Porque às vezes aquele que traiu, ele, tipo assim, ele foi o mais errado no momento, ele foi o mais errado, mas ele também foi quem trouxe o problema à tona. Entende isso? Foi quem realmente conseguiu mostrar de alguma maneira, não da melhor, mas de alguma maneira que esse relacionamento precisava de uma reforma. Então, quando os dois decidem ficar juntos, é muito importante reatar o equilíbrio nessa relação. Então, respondendo a pergunta do início, traição tem perdão? Gente, perdão é uma palavra meio que subjetiva, né? Eu até tenho um vídeo aqui no Instagram e no YouTube falando sobre a lei do perdão. Então, é relativo, mas numa questão de relacionamento amoroso, é preciso ter um equilíbrio. Então, vamos supor um exemplo. Se o homem traiu a esposa e eles decidiram ficar juntos, primeira coisa que eles têm que fazer, conversar e analisar tudo que não estava certo nesse relacionamento e que precisa ser mudado. Tudo. Olha, você faz isso, você faz aquilo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, precisa realmente uma conversa muito franca, muito clara e colocar na mesa tudo aquilo que realmente não estava legal nesse relacionamento. Tá bom, estamos determinados a melhorar e permanecer juntos? Ok, vamos permanecer. Só que a esposa precisa fazer algo para compensar aquele marido. Porque se ela simplesmente aceita e perdoa, essa relação fica em desequilíbrio. E aí ele fica como vilão e ela fica como boazinha. E em qualquer discussão que acontecer, ela vai jogar na cara dele, mas eu te perdoei. Mas você fez isso, mas eu te perdoei. E isso não funciona. É só uma questão de tempo. É 1, é 10, é 20 anos para acabar esse relacionamento. Então, quando acaba e permanece junto, como muitos têm por aí, que é só para inglês ver, só de aparência, né? Eu acredito que perdoar é não sentir dentro de mim, não guardar aquilo para mim. Entretanto, eu não quero continuar convivendo nesse desequilíbrio. Exatamente, porque quando a gente perdoa, como que precisa ser o perdão dentro do relacionamento depois de uma traição? Precisa recuperar a confiança. Se você falou assim, eu te perdoo, mas quando eu ligo você não atende, eu já fico colocando caraminhola na minha cabeça de que tá com outra pessoa. Se eu não posso ver seu celular, eu já acho que você tá fazendo alguma coisa. Sabe? Quando fica aquela desconfiança no ar, isso não funciona. Nenhum dos dois mais vive, não tem mais relacionamento. O negócio começa a desandar de uma maneira muito triste e os filhos sentem, a família toda sentem, porque tem muita gente que fica junto depois de uma traição para não desfazer a família, porque os filhos, porque não sei o quê. Só que aí não tem mais harmonia nesse casamento e é muito pior. Era melhor separados e amigos do que juntos e inimigos, porque inconscientemente fica aquela vingança no ar, entendeu? Então vamos supor, um exemplo, tá? A esposa precisa fazer algo para equilibrar essa relação, só que não pode ser algo igual e nem maior, precisa ser algo menor. O Bert Hellinger, das constelações familiares, fala muito sobre isso nos relacionamentos. Por quê? Se o marido traiu a esposa falou, tá bom, eu te perdoo, a gente vai ficar junto, a gente vai continuar o nosso relacionamento, vamos pontuar tudo que precisa ser mudado e vamos mudar os nossos comportamentos de agora em diante. Só que eu vou fazer uma viagem com as minhas amigas, vou ficar uma semana fora e você vai ficar em casa e vai cuidar das crianças. Combinado? Entende? Precisa ser algo que ela se sinta, não sei se seria vingada, mas assim, se sinta com o troco. Ela precisa dar o troco, porque daí ela não vai ter motivo para jogar na cara dele mais tarde. Se ela for falar alguma coisa, fala, opa, pera lá, nós já resolvemos isso.
Você foi fazer uma viagem com as suas amigas. Ela não precisa fazer nada demais, nada de errado nessa viagem. Mas ela precisa fazer algo que para ela é importante, que ela não faria, entendeu? Junto com ele, mas algo que seja leve para ela. Agora, esse negócio de que chumbo trocado não dói, gente, isso não funciona. Você quer acabar de vez com a relação, é o marido que fala assim, eu te traí, vai lá, me trai também. Pode ir, pode me trair. Se a mulher fizer isso, acabou a relação. Não existe mais. Por quê? Porque ela vai se sentir culpada, sabe? Internamente isso não funciona, é uma postura extremamente negativa, porque um erro não justifica o outro. Ela pode dar esse troco sem precisar fazer algo à mesma altura. Entende o que eu tô falando? Então, tudo que acontece na relação, a gente está falando de uma traição, que é uma coisa bem pesada, mas tudo que acontece no nosso relacionamento precisa ser equilibrado, porque dentro de uma relação de casal, existe um equilíbrio. Nem mulher e nem marido manda mais, um não manda no outro. Os dois precisam estar andando na mesma linha. Então, quando um dá demais e o outro só recebe, um vai ficando bom demais e o outro vai ficando o vilão da história, o coitadinho da história. Sabe? Então, uma mulher que perdoa demais o marido, vários deslizes, vai chegar numa hora que ela vai ser tão coitadinha que ele mesmo vai ficar com uma dívida com ela que não vai conseguir pagar. E aí ele faz alguma merda bem grande para poder sair desse relacionamento. Você já viu pessoas que têm um relacionamento que você fala, meu Deus, aquela mulher é maravilhosa. Daí o cara vai, trai ela e vai embora de casa? E todo mundo fica, onde já se viu? Ele deixou ela, não sei o quê. Por quê? Porque ela era tão boazinha que ele não suportou. Ele precisa de alguém que consiga equilibrar, que precisa ser igual, entendeu? Então, precisa ter um equilíbrio nos relacionamentos. O marido fez algo que você não gostou, faz algo que ele não gosta também, mas não igual, menor. Agora, o marido fez algo que você gostou, você precisa dar mais do que ele te deu. Tudo que é do bom, você retribui com algo melhor. E tudo que é do ruim, você retribui com algo pior, ou menor, com algo menor. Para que haja um equilíbrio, porque a tendência é cada vez diminuir o que não é bom e cada vez aumentar o que é bom, entendeu? Isso funciona muito, muito, muito nos relacionamentos. Se colocar em prática, isso sempre funciona. Exato, os dois têm que ser ativos no relacionamento, não existe relacionamento com um só. O relacionamento é uma via de mão dupla, né? Gente, já tá faltando 8 minutos pra gente acabar nossa live, então... quais são os desfechos possíveis de uma traição? Então, a gente já falou sobre equilibrar a relação, caso haja uma traição, caso seja em comum acordo permanecer nesse relacionamento. Isso também pode ser que seja por um tempo, né? Porque na hora que acontece, a gente não tem maturidade para saber o que vai ser no futuro. Então, é preciso tentar, né? Usar as ferramentas que tem e tudo. E eu sempre acho que, igual eu falei no começo, tudo que é grave, que faz com que a gente perca o chão, é uma oportunidade para a gente dar certas guinadas na nossa vida. Entender, sabe? Repensar nas coisas que a gente está fazendo. É o que está acontecendo agora, né? Com essa situação aí do Covid. É uma hora de parar e analisar o que eu estou fazendo realmente está fazendo sentido na minha vida? E se eu morrer amanhã, eu vou morrer feliz? Eu fiz o que eu podia fazer hoje? Meus dias estão sendo produtivos, sabe? Então, o meu relacionamento está valendo a pena? Será que não tem nada que eu possa fazer para melhorar isso? Então, gente, é um dia a dia, a gente precisa... Por isso que a sedução e a conquista tem que estar presente todos os dias no nosso relacionamento. Todos os dias, de várias maneiras. E cada um sabe a maneira melhor para o seu relacionamento. Então, tem pessoas que, numa traição, acaba com a vida. Fica o resto da vida pensando naquela traição, tudo que acontece ela tá pensando naquela traição, tudo que o marido fala ela acha que tá traindo de novo, sabe? E não tem mais harmonia nesse casamento. Essa é um perfil de pessoas, são os sofredores, que sempre são vítimas e acabam desenvolvendo várias doenças no corpo físico, porque ela não consegue processar, ela não consegue lidar com aqueles problemas emocionais. Tem os outros tipos que são os construtores, que pega aquela traição e fala para lá, o que nós vamos melhorar aqui e segue a vida. Consegue até conversar depois de um tempo sobre aquilo que aconteceu sem mágoas, né? Sem desconfianças maiores. E tem aqueles que são os exploradores, que eles vão pegar aquele problema e vão dá realmente uma guinada total, que vou falar, cara, o que nós podemos aprender com isso? Eu sei você fez isso, mas eu também fiz isso. Eu sei quais foram as minhas falhas, quais foram as suas falhas. Vamos pensar junto, vamos melhorar isso, sabe? E prosseguir a vida.
Por quê? Porque a gente precisa seguir juntos ou separados. A gente não pode deixar com que uma traição seja motivo para acabar com a vida, para acabar com a autoconfiança, porque isso acontece muitas vezes. E muito menos que porque aconteceu uma vez vai acontecer sempre, porque aconteceu com uma pessoa vai acontecer com outra, sabe? Se você foi traída, se não permaneceu no relacionamento, você precisa sim rever as suas crenças, rever os motivos que te fizeram atrair aquela pessoa que veio te trair, que te fez passar por aquela situação, entendeu? Porque tudo, gente, tudo é nossa responsabilidade, tudo tá na nossa mão, é a nossa postura que precisa mudar pra gente atrair relacionamentos melhores, pessoas melhores que nos querem, que nos respeitam, que nos amam e que queiram nos conquistar e nos seduzir todos os dias, tá? Então, se a gente não tá atraindo, se você ainda não encontrou a sua alma gêmea, né, aquela pessoa que realmente vai te complementar na vida, então é hora de rever a sua postura, rever as maneiras. Ah, Laine, eu tô no meu casamento, mas eu acho que não tá muito legal. Precisa fazer alguma coisa para melhorar. Então, é a sua postura que precisa mudar. Não vai esperar que o outro vai atrás de informação, porque ele não vai. Não vai. Sabe? Não tem essa. Ah, meu marido tinha que estar aqui ouvindo isso. Ótimo se tivesse. Mas que se você tá, é você que precisa estar ouvindo isso. E quando a gente muda, gente, o mundo todo muda. Tudo muda ao nosso redor. A gente muda a maneira de ver a vida. Então, olhar nos relacionamentos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, dos nossos irmãos, tios e tudo mais, com respeito, sem julgamentos, porque somente quem está lá dentro que sabe o que está acontecendo. Não fica achando que um é vilão e o outro é mocinho, que isso não existe. Não tem vilão e vítima no relacionamento. Cada um tem o que merece. Confiança leva anos para construir e segundos para destruir, com certeza. Bendito seja o meu próximo relacionamento. Amém, Márcia. Bendito seja o próximo relacionamento. Mas, Laine, tem que haver muita maturidade, né? Com certeza, Ju. Até mesmo porque um relacionamento, gente, é para adultos, né? Relacionamento não é para criança. E eu vejo, gente, tanta situação de pessoas que se comportam como crianças na hora de um problema desses, sabe? Falta fazer birra, bater o pé, bater porta, fazer biquinho, ficar sem conversar. Tudo isso são comportamentos infantis, tá? Não querer conversar, não quero falar disso, não quero olhar para você, não fala comigo agora. Gente, isso é coisa de criança birrenta, tá? Para ter relacionamento precisa amadurecer, precisa crescer. Não tem como ter um relacionamento saudável, inteligente e maduro com filhos saudáveis se os dois não amadurecerem nos pensamentos, tá bom? Gente, tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida de tudo que a gente falou? Deixa eu olhar aqui para ver. Uma dica que eu deixei, tem 2 minutinhos para a gente acabar. Uma dica que eu deixei aqui bem ressaltada e eu quero passar para vocês é assim: aprimorem a sexualidade dos relacionamentos. Por quê? A autoconfiança está muito ligada com a sexualidade. Uma mulher que não se sente desejada sexualmente, ou um homem que não se sente desejado sexualmente, ele tende a ficar com a autoconfiança baixa. Então, a gente precisa fazer por onde ser desejado e também desejar o nosso parceiro, para que ele se sinta capaz, para que ele se sinta realmente importante para você, além de uma companhia. Mais importante do que a companhia é a sexualidade entre o casal. Inteligência emocional, muita inteligência emocional. Quem perdoa mais, homem ou mulher? Não tem uma estatística, Ronaldo. Hoje em dia tá muito igual, sabe? Assim, tá muito parecido, mas eu acredito muito que a mulher, não que ela perdoe, mas ela acaba aceitando por causa dos filhos, por outros motivos, por causa da casa, por causa da família, por causa da sociedade, acaba aceitando mais, sabe? Mas não que ela perdoe, porque tem muita mulher que aceita, mas que aqui dentro, ó, não demora muito para começar a aparecer os sintomas no corpo. O câncer é uma doença que se desenvolve muito
Obrigada, Paula. O câncer é uma doença que se desenvolve muito em pessoas que não aceitam uma traição, que passaram por alguma traição e não aceitam. Problemas, por exemplo, mulheres que têm muitos problemas no útero, nos ovários, na vagina e nos órgãos reprodutores, são mágoas do masculino, sabe? Então, assim, o corpo vai mostrando e a gente precisa analisar o que está acontecendo, o que a gente precisa perdoar, o que a gente precisa se renovar para a gente sarar. Gente, olha, muito obrigada pela presença de todos aqui, já que o Instagram joga nós pra fora, já tá em segundos. Muito obrigada mesmo. Deixe seus coraçõezinhos aí, põe os joinhas se valeu a pena. Laine, hoje em dia os casamentos estão mais destrutivos que antes. Mais ou menos, viu? Porque hoje as mulheres já não aceitam o que aceitavam antes, né? Os modelos mudaram, os paradigmas do relacionamento mudou. Gente, eu preciso desligar porque senão vai cair. Beijos. Amo vocês. Quinta-feira às 18 horas estarei de volta, tá bom? Convido a todos para me acompanhar novamente e fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Beijos. Obrigado pela companhia de todos. Se ficou alguma dúvida, me manda no direct que eu respondo, tá bom? Beijo.